Capítulo 23. O despertar da verdade. O vento frio cortava a pele de Yuto enquanto ele caminhava ao lado de Kael e Lyra, em silêncio. Eles haviam deixado para trás a clareira onde encontraram Elisia, mas as palavras da guardiã da verdade ainda estavam frescas em sua mente. A sensação de inquietação que ele sentia desde que abraçara a sombra como parte de si mesmo não diminuiu, ao contrário, ela se intensificara. Algo dentro dele estava mudando, mas Yuto não sabia exatamente o que era. Os próximos dias foram marcados por uma jornada silenciosa, onde o trio de amigos não trocava muitas palavras, mas sentiam o peso do que estavam enfrentando. A floresta à sua volta parecia mais densa e escura a cada passo, como se algo os estivesse observando. Mesmo assim, Yuto sentia uma estranha sensação de que estavam se aproximando da verdade. A verdade que Elisia havia mencionado, que ainda parecia tão distante, estava agora mais próxima do que nunca. Estamos quase lá, Kael disse finalmente, quebrando o silêncio. Mas o que é esse lá exatamente? Yuto olhou para seu amigo, buscando as palavras. Não sei, Kael. Eu não sei o que estou procurando, mas sei que algo grande está prestes a acontecer. A verdade que busco está mais perto, mas como vou saber quando a encontrar? Lyra, que caminhava à frente, virou-se para ele, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e preocupação. Talvez a verdade não seja algo que você encontra de uma vez. Talvez ela se revele aos poucos, conforme você encara dentro de si mesmo. Yuto sentiu um arrepio ao ouvir essas palavras. Ele já havia enfrentado tantas sombras, tanto externas quanto internas, mas agora, mais do que nunca, ele sentia que a maior sombra estava dentro dele. Ele não sabia o que fazer com essa sensação, mas sabia que não poderia voltar atrás. A paisagem ao redor deles começou a mudar conforme avançavam. As árvores, antes densas e ameaçadoras, começaram a dar lugar a uma grande abertura, uma planície deserta. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. À distância, uma torre sombria se erguia contra o horizonte, como um farol de mistério. Essa torre, Kael murmurou, olhando com cautela. Ela parece familiar. É para lá que estamos indo, disse Yuto, sua voz carregada de uma determinação que ele ainda não entendia completamente. Eu sinto que é lá que a resposta está. Eles se aproximaram da torre, cada passo mais pesado com o peso das dúvidas que ainda os consumiam. À medida que chegaram mais perto, a sensação de desconforto aumentou. A torre era gigantesca, feita de pedras negras e coberta de musgo, com inscrições antigas que pareciam brilhar sob a luz do pôr do sol. Eu não gosto disso, Lyra disse, sua voz cheia de apreensão. Há algo nesta torre que não podemos compreender completamente. Yuto sentiu isso também. A torre parecia estar viva, pulsando com uma energia densa e incompreensível. Ele não sabia o que encontrar ali, mas algo dentro dele o impulsionava a continuar. As palavras de Elisia, sobre encontrar a verdade dentro de si, ainda ecoavam em sua mente. Talvez fosse naquele lugar que ele tivesse de confrontar suas próprias sombras, os medos e as inseguranças que o haviam perseguido desde o início de sua jornada. Vamos entrar, Yuto disse, sua voz firme, mas com um toque de hesitação. Ele sentia que o destino estava lhe chamando, mas a dúvida ainda persistia. À medida que entravam na torre, o ambiente ficava mais escuro e claustrofóbico. Cada corredor parecia se estender infinitamente, as paredes cobertas por símbolos e runas que Yuto não conseguia entender. Ele sentia que o lugar estava desmoronando sob o peso de uma verdade há muito escondida. Tem algo errado aqui, Kael sussurrou, sua mão firme na espada. Não sei o que é, mas há algo observando-nos. E, de repente, a torre pareceu tremer. O chão vibrou, e uma voz profunda, que parecia vir das paredes da própria torre, ressoou na mente de Yuto. Você veio em busca da verdade, mas está preparado para enfrentá-la? A voz era de uma mulher, grave e enigmática, que fazia as sombras ao redor dele se moverem como se fossem vivas. Yuto sentiu um arrepio na espinha, mas não hesitou. Estou pronto, ele respondeu, sua voz carregada de uma confiança que ele mesmo não sabia de onde vinha. A torre se iluminou com uma luz intensa e ofuscante, e as inscrições nas paredes começaram a brilhar em um ritmo frenético. Yuto sentiu a energia ao seu redor crescendo, e foi então que entendeu, a torre não era apenas um local físico, mas uma manifestação de tudo o que ele havia enfrentado até agora. As sombras não estavam apenas fora dele, elas estavam dentro de sua alma. O
ar na torre ficou espesso, e uma figura sombria apareceu diante de Yuto. Não era uma criatura, mas uma manifestação das próprias sombras que ele carregava. Era uma versão distorcida de si mesmo, com olhos flamejantes e uma aura de poder que o fazia sentir-se insignificante. Você acha que pode me controlar? A sombra de Yuto perguntou, sua voz um eco distorcido da sua própria. Você acha que pode dominar o que está dentro de você? Yuto, mais do que nunca, sentiu que essa era a batalha verdadeira. Não era contra monstros, nem contra inimigos externos. Era contra a parte de si mesmo que ele havia evitado, a sombra que ele agora reconhecia como parte de sua essência. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Eu não vou fugir de você. Eu vou enfrentá-lo. A batalha começou, mas não com armas ou magia. Foi uma luta interna, onde Yuto teve de confrontar seus próprios medos, suas inseguranças e as partes de si que ele temia aceitar. Ele sabia que, para dominar a luz e a sombra dentro de si, ele precisava abraçar todas as partes de quem ele realmente era. Com um grito de pura determinação, Yuto deixou que sua luz se fundisse com a sombra, criando uma onda de energia que iluminou toda a torre. A figura sombria à sua frente gritou em agonia, mas logo se dissipou, deixando para trás apenas um vazio. A torre começou a tremer, e Yuto sentiu uma onda de poder pulsando através dele. Ele havia vencido, mas a sensação de que algo maior estava por vir não o deixou. A verdade que ele buscava agora estava clara, a batalha mais difícil seria dentro de si, e ele estava apenas começando a entender o verdadeiro poder que carregava. Enquanto a torre desmoronava ao redor deles, Yuto sabia que havia dado mais um passo em sua jornada. Mas a verdade ainda estava longe de ser completamente revelada. O que mais ele teria de confrontar para compreender seu verdadeiro destino? O próximo desafio estava apenas começando.